O primeiro passo para a prosperidade. Tá dando para ler? Se encontra essa mensagem que contém a chave para que a gente se torne próspero. Se encontra no livro de Provérbios, que está na Bíblia, no capítulo 1, versículo 23. Diz o seguinte. Vou focar aqui. Ok. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Olha. Faltando um acento aqui. Pronto. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Quem é que está dizendo isso aqui? Capítulo 1 de Provérbios, versículo 23. Quando você vai ler esse trecho na Bíblia, o versículo anterior, 22, 21, 20 e tal, você descobre que quem está falando isso aqui é a sabedoria, ou seja, é o próprio Eterno, é o próprio Deus. E ele nos pede o seguinte, pede ou ordena ou manda, como você quiser. Convertei-vos pela minha repreensão. Ninguém gosta de ser repreendido. Mentira. O sábio gosta de ser repreendido. Repreensão é a carinhosa puxada de orelha. A gente repreende as pessoas que a gente ama. O que é uma repreensão? É mostrar para alguém que se alguém está cometendo um erro, convertei-vos pela minha repreensão. Minha repreensão. A repreensão de quem? Do Eterno, ou seja, do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Lembrei de um ditado que diz: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Se o Todo-Poderoso nos repreende, mostrando que nós estamos fazendo algo de errado, é muito interessante quando Deus faz isso por causa do seguinte: Ele nunca vai mostrar que você está fazendo algo de errado sem mostrar o que você deve fazer de certo. Eu vou colocar aqui a repreensão. Mostrar o erro apontando o acerto. Deus sempre faz isso. Quando Deus nos repreende, Ele mostra o erro e aponta o acerto. Eu vou colocar foco no acerto. Como é que a gente faz aquilo que é certo na vida? Nos convertendo ao Todo-Poderoso. Convertei-vos pela minha repreensão. Ou seja, Deus sempre vai nos repreender se nós estivermos dispostos a ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer. Se nós buscarmos em Deus o caminho certo, o acerto, Ele vai nos repreender. Essa repreensão vai apontar um caminho para o qual nós podemos nos converter. Convertei-vos pela minha repreensão. E olha que interessante. O título dessa mensagem é o primeiro passo para a prosperidade. Como é que a gente começa a prosperar? Nos convertendo ao que diz o Todo-Poderoso. Quando nós tomamos essa atitude, Ele faz algo com a gente. Derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Nós nos convertemos e Ele abundantemente derrama sobre nós o Espírito dele. O Espírito do próprio Deus é derramado abundantemente sobre nós. Interessante é que o Espírito dele não fica apenas sobre nós, ele entra dentro de nós. Foi o que Jesus disse: aquele que tem as minhas palavras e pratica, eu e o Pai viremos fazer morada dentro dessa pessoa.
Ou seja, o Espírito de Deus entra dentro do nosso espírito. E daí o que acontece? Eu vos farei saber as minhas palavras. Saber as palavras do Eterno. O Eterno Deus Todo-Poderoso, a fonte de toda a sabedoria, todo conhecimento, toda técnica, toda riqueza, a fonte de toda a vida, nos fará saber as suas palavras. Saber disso é reconfortante. Por que é que nós precisamos nos converter? Porque estamos indo por um caminho errado. Se em nossa vida não existe prosperidade de maneira adequada, é porque falta conversão, falta nos voltarmos para Deus de maneira justa, de maneira adequada. A conversão é necessária porque existe um erro no caminho. Qual caminho? O caminho natural. Por que o caminho natural, Leonardo? Porque a natureza prospera. Se a natureza prospera e nós não estamos prosperando como deveríamos, é porque nós não estamos sendo naturais. O contrário de natural é artificial. Tudo que é artificial é diferente do que é natural. Tudo que é artificial não prospera. Quais são as atitudes, os pensamentos, as palavras que estão nos guiando de uma tal forma que nós estamos sendo artificiais? Derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber minhas palavras. Então significa que a partir do momento que eu passo a saber as palavras do Eterno, palavras do Eterno, ou palavras de Deus, ou palavras da natureza, vamos colocar assim, o Eterno Deus ou da natureza. Por que da natureza? Porque a natureza prospera. A natureza é natural. A natureza obedece o caminho proposto por Deus. A natureza não precisa ser repreendida na sua prosperidade. Ela acerta o caminho. A natureza acerta. A natureza acerta o caminho. Qual é o caminho pelo qual nós devemos andar na vida? Vamos saber as palavras de Deus para poder andar de acordo com ela. Vamos saber as palavras da natureza. Como assim as palavras da natureza, Léo? Eu já falei antes e repito sempre, toda vez. Se você pega uma semente e planta ela na terra, e a terra é úmida, essa semente vai germinar e vai dar frutos no momento adequado. Da mesma forma somos nós, seres humanos. E se nós não estamos dando fruto como deveria, é porque é necessário nos converter. Bem, é isso. E essa live é mais para salvar essa mensagem, essa explanação. Eu vou tirar uma foto desse mapa e deixar nos stories, para quem passar por lá e dar uma olhadinha. Vou salvar o vídeo e depois colocar no canal do YouTube. E se você quiser saber mais a respeito, comenta. Comenta no Instagram, comenta no Facebook, no YouTube. Manda mensagem no direct pedindo uma aula particular a respeito desse assunto. E aí nós vamos descobrir o que é que você anda fazendo que merece uma repreensão para que você acerte o caminho da naturalidade, para que você comece a prosperar como a natureza de Deus é. Ok? Bora lá. Bora prosperar hoje.